Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, no capítulo anterior, no vídeo anterior, nós fizemos o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios e a gente vai continuar aqui agora no capítulo 12, né? Eu interrompi ali o primeiro vídeo, a gente vai agora para o segundo vídeo, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Rezemos juntos então pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Então, já esse versículo 1 vai revelar algo muito profundo para nós. Porque muitos de nós, muitos na igreja hoje, não querem saber dos dons. E tem até uma certa aversão, uma certa repulsa até às vezes, com os dons do Espírito Santo, né? Olha, não queremos saber disso, não queremos saber dessa realidade dos dons, né? Dos carismas, e é justamente sobre isso que Paulo vai trabalhar no capítulo 12. E ele vai dizer por que ele vai trabalhar isso, porque ele diz, a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vivais na ignorância. Então, não é bom viver na ignorância em relação aos dons, porque eles são extremamente necessários, né? Sabeis que quando erais pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo que nos leva a professar, a proclamar Jesus como o Senhor, né? Então é o Espírito Santo que nos leva a proclamar. Então se nós dizemos Jesus é o Senhor, é sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada para o proveito comum a manifestação. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito uma palavra de ciência, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro dom de milagres, a outra a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outra variedade das línguas, a outra por fim a interpretação das línguas, mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons repartindo a cada um como lhe apraz. Então ele vem colocar aqui essa lista de carismas, né? Essa lista de carismas que é muito comum no meio da renovação carismática, né? Mas não é algo próprio da renovação, é algo da igreja, né? É algo da igreja. Né? Todos aqueles que receberam o Espírito Santo e que se abrem à ação do Espírito Santo podem e devem fazer uso dos carismas, né? Os carismas que vêm ali a partir de uma vida de oração, de uma busca do Espírito Santo, a partir do momento que nós pedimos, que nós desejamos, né? E que realmente nós nos abrimos para o uso desses carismas, que nos são dados para o proveito comum, não é? Então, os carismas de uma forma especial, esses dons carismáticos do Espírito Santo, eles não nos são dados para proveito comum. Então é para uso da comunidade, nos dá para os outros, né? Para que nós possamos servir melhor, né? E aí vem como é importante, né? Que o Espírito Santo nos use nesses dons numa palavra de sabedoria, aquela palavra de sabedoria que é inspirada pelo Espírito Santo para que possa nortear a vida do irmão, para que possa nortear a vida da pastoral, do movimento, do grupo de oração, para que possa nortear a vida daquela comunidade,
né? Para que possa nortear aquele grupo de pessoas. Então essa palavra de sabedoria que vem colocar luz no nosso caminho, né? A palavra de ciência que vem fazer uma revelação específica, algo no qual o Senhor coloca luz sobre aquela situação e revela e mostra, né? E mostra para nós através da palavra de ciência. Aqui vem dizer a fé, não como dom infuso, né? Mas essa fé carismática, que é aquela fé de expectativa. Eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio na manifestação do poder de Deus, na manifestação da glória de Deus. Então essa fé de expectativa, essa fé que espera a ação de Deus, a manifestação de Deus, espera que Deus vai fazer, né? Então, e que nos move então na oração, essa fé que nos move então a buscar aquilo que nós cremos, né? Essa fé que nos impulsiona. E aí São Paulo vai continuar dizendo a graça de curar as doenças, né? Então o dom de curas que muitas vezes na igreja atual, né? Ela foi muitas vezes banalizada. Não, gente, tem pessoas que dizem, né? Isso aí era só para lá para o início da igreja. Essa realidade do dom da cura, né? O dom das curas, não. Ou então outros dizem, não, isso é fanatismo, isso não existe, né? Não, a palavra de Deus ela é viva e atual, né? Ela acontece nos dias de hoje e nós temos visto, nós temos presenciado, nós temos ouvido. E não podemos negar até mesmo que quando a situação aperta para o nosso lado, que tem alguém enfermo na nossa casa ou que nós estamos doentes, que nós pedimos ao Senhor a cura. E isso é bom, isso é louvável, isso é vontade de Deus. Isso também é vontade do Senhor que aconteça no meio da comunidade, né? Quando nós nos colocamos unidos em oração também. Então orar uns pelos outros para que nós sejamos curados, não é? Há outro dom de milagres. Mas milagre acontece? Acontece, lógico, né? Mas acontece milagre na igreja católica, gente. Nós somos a igreja de Cristo, né? E Jesus, ele vem também para curar, né? Jesus é capaz de curar, ele é Deus, né? Então, e ele é capaz de fazer milagres, não somente curas. Qual que é a diferença de cura e milagre, né? A cura, por exemplo, né? Um exemplo simples, um exemplo bobo, com dor de cabeça, e talvez ali, através de um tratamento, de um pequeno tratamento, até mesmo de um medicamento que o médico prescrevesse, eu ficaria livre daquela dor de cabeça. Eu estou talvez no encontro, né? Eu vou passar ali o dia, eu vou passar ali algumas horas, mas ali muitas vezes no momento de oração, aquela dor, seja ela qual for, né? Dei aqui um exemplo, mas ela é curada naquele momento. Então, isso é uma cura, né? Isso é uma cura. Ou algo até um pouco mais sério, claro, uma doença um pouco mais grave, algo que você está tratando e que de repente ali acontece uma intervenção e aquilo se cura. Esse é o dom de cura. E o dom de milagres, né? Milagre é algo que pela ciência já não é mais possível, né? Então, quando a pessoa é curada de AIDS, quando a pessoa é curada de câncer, quando a pessoa é curada de algo extremamente sério, ela tinha que passar por uma cirurgia e de repente ela ficou livre daquilo que ela teria que passar por cirurgia, algo extremamente sério, ela tinha lá um tumor, ela tinha alguma coisa que tinha que retirar, que intervir por cirurgia, e ela volta, faz os exames e o médico diz, olha, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais, não é? A pessoa era surda, estava perdendo a audição, hoje já era surda e volta a ouvir do nada. A pessoa estava perdendo a visão, já era cega e volta a enxergar. São milagres, né? São milagres que o Senhor vai realizando. Através ali da oração, o Senhor realiza. A profecia. Então a profecia que é tão importante no nosso meio, né? Onde o Senhor vai falar, né? Onde o Senhor vai usar de nós, vai usar dos irmãos para falar. Deus precisa falar no meio do seu povo e nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus, e isso nos vem através da profecia. Há outro, o discernimento dos espíritos, tão necessário. O que é o discernimento dos espíritos? Eu vou aprender a diferenciar, né? A discernir o que é da minha carne, sou eu mesmo que estou interferindo nisso, aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno, né?
Até no uso dos outros dons eu preciso do discernimento dos espíritos. Olha, isso é Deus mesmo que está falando? É minha vontade? É da minha carne, da minha cabeça? Ou isso é do maligno, né? Então a gente precisa ao longo da vida, não somente no exercício dos dons, mas ao longo da vida a gente precisa discernir na nossa vida o que é nosso, o que é do maligno e o que é de Deus. Né? Isso vai colocar luz no nosso caminho e vai nos ajudar a fazer escolhas acertadas e vai nos ajudar a termos um discernimento mais apurado das coisas. Né? A variedade das línguas e o dom de línguas, né, também que causa mais escândalo, né? Esse povo que fica falando coisa que ninguém entende, né? Esse povo, não existe isso. Já ouvi padres falando, outras pessoas falando, gente, esse negócio não existe não, viu? De falar coisa que ninguém entende, né? O próprio São Paulo vai dizer que quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, né? Fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito, gemidos inefáveis, sons ininteligíveis. Então existe, obviamente. E ao longo da história da igreja existiu? Existiu. No princípio da igreja foi muito mais intenso do que ao longo dos séculos. Sim, mas ao longo dos séculos deixou de existir? Não. Vários santos vão fazer menção ao dom de línguas, falando desses gemidos inefáveis, desses sons ininteligíveis, né? Então, do louvor no Espírito, né? Da oração no Espírito, da intercessão no Espírito. Então várias coisas são ditas em relação a isso, né? E aí vem dizer que por fim a interpretação das línguas. Então significa que tudo que é feito em línguas tem interpretação? Não. Significa que existe, através do dom das línguas, também aquilo que é chamado de profecia em línguas, onde o Senhor dá a graça que a pessoa profira uma profecia em línguas, e a profecia em línguas, sim, ela tem interpretação, porque é Deus querendo falar ao seu povo. Né? Então vem muitas vezes uma profecia em línguas e esta tem uma interpretação, não é? E aí vai dizer, mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo como lhe apraz. Então o Espírito Santo vai distribuir esses dons no meio da comunidade conforme lhe apraz. E é claro que eu preciso estar aberto a isso também, não é? E aí vai dizer, em um só Espírito nós fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos foram impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Aí vai dizer, se o pé dissesse à mão, se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? Se a orelha dissesse, não sou o olho, deixaria de ser do corpo? Né? Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos seus membros como lhe aprouve. Então, da mesma forma, há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Da mesma forma somos nós, né? Então a gente não pode dizer assim, nem menosprezar o irmão, dizer que o irmão, não, ele não é do corpo, né? Só porque ele não é a orelha não significa que o olho pode menosprezar a orelha, né? O braço não pode desprezar a perna, né? Então, nós somos um corpo e todos somos importantes, independente da função de cada um de nós, né? Ao contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos honrosos cobrimos com mais decoro. Então que a gente tenha paciência também com os irmãos, que a gente saiba entender o papel de cada um, né, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, e assim continua falando, né? E se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros membros se congratulam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um de seus membros. Encerramos então dizendo isso, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então que nós possamos trabalhar juntos, orar juntos e usar juntos os dons, os carismas, para que o Senhor possa nos robustecer. Bendito, louvado e adorado seja o nosso grande Deus e Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.